O tempo como conhecemos sendo uma criação humana pode ser visto como uma maneira de controle visando a nos condicionar? A ideia de que o tempo é uma construção social e cultural é amplamente aceita por muitos estudiosos. De fato, muitas das nossas medidas de tempo, como segundos, minutos e horas, são convenções sociais que foram criadas e desenvolvidas ao longo da história humana. A afirmativa de que muitas das nossas medidas de tempo como segundos, minutos e horas são convenções sociais é válida. As unidades de medida de tempo que usamos no nosso dia a dia como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos são convenções sociais, ou seja, são acordos estabelecidos pela sociedade para nos ajudar a nos organizar e nos comunicar. Essas medidas são baseadas na rotação da Terra e no movimento de translação em torno do Sol, que foram observados e estudados ao longo da história. Por exemplo, o dia é definido como o tempo que a Terra leva para realizar uma rotação completa em torno do seu próprio eixo, enquanto o ano é definido como o tempo que a Terra leva para realizar uma translação completa em torno do Sol. Essas medidas, porém, não são precisas o suficiente para certas aplicações científicas, levando ao uso de outras medidas de tempo, como milissegundos, microsegundos, nanosegundos, entre outros. Embora essas convenções sociais sejam úteis para a organização da nossa vida cotidiana, é importante lembrar que elas não correspondem necessariamente à realidade física ou biológica do universo e que devemos estar abertos a questioná-las e adaptá-las às mudanças sociais e científicas. A passagem do tempo pode ser percebida de maneira diferente por diferentes pessoas ou em diferentes circunstâncias, como na relatividade do tempo, que é um conceito da física que afirma que o tempo é relativo à velocidade do observador. Existem outras medidas de tempo utilizadas em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, como o calendário chinês, o calendário judaico e o calendário islâmico, que possuem seus próprios sistemas de medidas de tempo e suas próprias referências históricas e religiosas. Embora o calendário gregoriano seja amplamente utilizado como um sistema padrão internacional, muitas culturas têm seus próprios sistemas de medição de tempo que são diferentes em termos de duração e estrutura. O calendário chinês é baseado em ciclos lunares, que duram cerca de 29,5 dias. Cada mês do calendário chinês começa com a lua nova e termina com a lua cheia. Além disso, o Ano Novo Chinês é comemorado em uma data diferente a cada ano. O calendário judaico, por sua vez, é um calendário lunar solar que é baseado no ciclo da lua e no ciclo solar. Já o calendário islâmico é um calendário puramente lunar, que se baseia no ciclo da lua. O ano islâmico tem cerca de 354 dias, e é dividido em 12 meses lunares, cada um com cerca de 29 ou 30 dias. Esses são apenas alguns exemplos de sistemas de medição de tempo usados em diferentes culturas ao redor do mundo. Cada sistema tem sua própria história e significado cultural, e é importante reconhecer e valorizar a diversidade das tradições de medição do tempo. Diante destes exemplos, é possível afirmar que as unidades de medida de tempo que usamos são convenções sociais que nos ajudam a nos organizar e nos comunicar, mas não necessariamente correspondem à realidade física ou biológica do universo. É importante ter consciência disso para compreendermos as limitações dessas medidas e considerarmos outras perspectivas e tradições ao lidar com o tempo. Nessa perspectiva, é possível argumentar que o tempo é utilizado como uma ferramenta de controle social, pois é uma convenção social e apesar de todo o avanço científico as sociedades se organizam de diferentes formas. Assim, as pessoas podem ser consideradas repositórios de tradições, costumes e cultura, uma vez que elas podem carregar e transmitir esses elementos culturais ao longo de suas vidas. Essa transmissão cultural pode ser realizada de várias maneiras, como através do ensino formal nas escolas, através da educação informal em casa ou na comunidade, ou através da prática cotidiana de atividades culturais e tradicionais. O quanto do meu ser é de fato a essência do meu ser. A questão de saber o que de fato somos e o quanto somos influenciados pelas convenções sociais é um tema central na filosofia desde os tempos antigos. Diferentes filósofos abordaram essa questão de várias maneiras, mas em geral,
eles procuraram entender a natureza humana e a relação entre a nossa identidade individual e a sociedade em que vivemos. Algumas das abordagens mais conhecidas na filosofia para essa questão incluem o existencialismo, o humanismo e o construtivismo social. O existencialismo enfatiza a liberdade individual e a responsabilidade pelo próprio destino, argumentando que os seres humanos têm a capacidade de criar sua própria identidade e significado em um mundo que pode ser percebido como caótico e sem sentido. O humanismo enfatiza a natureza positiva e potencialmente benevolente dos seres humanos, enfatizando a importância do livre-arbítrio e da capacidade de autorrealização. O construtivismo social, por sua vez, argumenta que a identidade individual é construída através das interações sociais e que a cultura e a sociedade têm um papel fundamental na formação da nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Em geral, a filosofia busca explorar a natureza humana e compreender as forças que nos moldam como indivíduos e como membros da sociedade. Ao explorar as diferentes teorias filosóficas sobre a identidade e a influência das convenções sociais, podemos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da nossa relação com o mundo que nos rodeia. Sobre a afirmativa, podemos argumentar que o tempo é utilizado como uma ferramenta de controle social, visando a nos condicionar a determinados comportamentos e atividades. É possível argumentar que o tempo é utilizado como uma ferramenta de controle social, pois as convenções sociais que estabelecem medidas de tempo específicas, como horas de trabalho, prazos de entrega, horários de funcionamento de estabelecimentos, entre outros, influenciam diretamente a organização da sociedade e das atividades humanas. Essas medidas de tempo muitas vezes são consideradas padrões fixos e inquestionáveis, mas na verdade são construções sociais que podem variar em diferentes culturas e épocas históricas. Essas medidas podem ser usadas para nos condicionar a determinados comportamentos e atividades, como a necessidade de cumprir prazos, seguir horários e aderir a rotinas pré-estabelecidas. O tempo de trabalho padrão de 8 horas diárias é uma convenção social que foi estabelecida em meados do século XIX, como uma resposta aos movimentos trabalhistas que lutavam por melhores condições de trabalho. Essa medida de tempo acabou se tornando um padrão global e muitas pessoas são obrigadas a seguir esse horário, mesmo que isso não corresponda às suas necessidades ou ritmos biológicos. O tempo também é utilizado como uma forma de monitorar e controlar o comportamento humano, como em sistemas de vigilância baseados em horários de entrada e saída, ou em estudos de produtividade que visam maximizar a eficiência do trabalho em determinados períodos de tempo. Portanto, é possível argumentar que as medidas de tempo são uma ferramenta de controle social que nos condicionam a determinados comportamentos e atividades, e que é importante questionar essas convenções para que possamos nos organizar de maneira mais adequada e saudável, levando em conta nossas necessidades individuais e coletivas, pois não somos uma massa e sim indivíduos. Na sociedade atual, o tempo é um recurso precioso, e muitas vezes escasso. As pessoas são incentivadas a serem produtivas, a maximizarem seu tempo e a atenderem aos prazos estabelecidos. Essa pressão do tempo pode ser vista em muitos aspectos da vida moderna, desde a educação até o trabalho e o lazer. Essa pressão do tempo pode ser vista como uma forma de controle social, onde as pessoas são incentivadas a seguir um conjunto específico de normas e comportamentos. Os horários escolares, de trabalho e de lazer são geralmente rigidamente definidos e controlados. Isso cria uma sensação de que o tempo é escasso e que é preciso usá-lo de maneira eficiente e produtiva. Além disso, a nossa relação com o tempo é muitas vezes condicionada por fatores culturais e sociais. Esses valores e crenças influenciam a maneira como as pessoas lidam com o tempo e afetam as suas escolhas e comportamentos. É importante questionar essas convenções e normas em relação ao tempo, e considerar a possibilidade de adotar abordagens mais flexíveis e adaptáveis ao tempo. Isso pode envolver mudanças nas estruturas sociais e culturais, como a adoção de horários mais flexíveis e a valorização do tempo livre e da descontração. Para finalizar um pensamento. Os súditos do ditador do futuro serão governados sem sofrimentos por um corpo de engenheiros sociais altamente instruídos. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Até breve e obrigado.